Uma boa noite, queridos amigos e companheiros do Grupo Espírita Mensageiros. Mais uma vez é com prazer e alegria que aqui estamos para mais uma noite de reflexões ao redor desta doutrina maravilhosa, reflexões ao redor dessa doutrina bendita que nos apresenta, através dos seus princípios e seus princípios básicos, uma visão ou uma nova visão ou novas lentes para nós conseguirmos entender os ensinamentos de Jesus. Sim, é disso que nós precisávamos. Porque apenas e tão somente com as informações do Cristo, eu acho que nós não tínhamos conseguido ainda entender e assimilar os seus ensinamentos. E aí surge a doutrina, trazendo ou apresentando-nos princípios novos, como o próprio Cristo disse lá em João, no capítulo 14, da necessidade de um certo tempo para enviar um Consolador através do amadurecimento das próprias ideias. E aqui nós estamos exatamente procurando ou tentando trazer ou apresentar, sob este viés, informações que nos auxiliarão a atingirmos esse objetivo. Mas, aqui estamos, já vamos fazer a nossa prece inicial. Só, gente, gostaria até de compartilhar aqui uma coisa com vocês. Essas tecnologias, essas coisas tem uma hora que é um pouquinho complicada. Eu sinceramente ainda me fico perdido para onde eu consigo ou devo olhar para que a imagem saia perfeita. Então, às vezes parece que a gente está olhando para um lugar ou para outro, mas eu acho que o mais importante são as reflexões que nós vamos fazendo justamente ao redor desses ensinamentos. Não é nem mesmo a posição da câmera ou do nosso olhar para onde que ele vai e para onde que ele se dirige. Mas aqui estamos, e em especial antes de fazer a nossa prece inicial, eu gostaria de agradecer àqueles que se manifestaram sobre o nosso último encontro e que pediram para que nós dessemos sequência nas reflexões. Então, muito obrigado realmente por essa participação de vocês, tá? Como nós dizemos, é interessante, primeiro, para nós conseguirmos atender a essas necessidades ou curiosidades, ou às vezes dúvidas realmente que vocês possam vir a ter. E, no segundo momento, para que nós possamos juntos refletir coisas interessantes e que vão preencher esse nosso espaço. Então, aqueles que pediram, nós estaremos dando sequência às reflexões sobre a justiça das aflições que nós vimos no nosso último encontro, pelo menos comigo, né? O Luiz Fernando e a Marta fizeram seus estudos e a gente vai, pois, seguir. Então, inclusive o título era mais ou menos esse: Justiça das Aflições sob uma nova perspectiva, da gente começar a ter um olhar diferente. Mas vamos lá, antes até mesmo de fazer uma breve recordação, façamos a nossa prece. Elevemos nesse instante o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso Mestre amado e querido Jesus. Que nós possamos buscar dentro de nós mesmos aquela concentração e meditação necessárias para que nós venhamos a atingir os objetivos propostos por nós e propostos pela própria espiritualidade. Muitas das vezes, nós acabamos nos desvirtuando dos objetivos que nos trouxeram a esta existência por não ouvirmos atentamente as informações e os conselhos da espiritualidade maravilhosa, sobretudo do nosso anjo de guarda, que sempre nos acompanha, e que nós possamos nesses instantes, sobretudo quando estamos com os pensamentos elevados, que nós possamos e consigamos captar a mensagem que eles desejam nos passar, para que nós venhamos a perseguir com mais afinco, com objetividade, a finalidade para a qual nós aqui viemos. E este grupo ao qual pertencemos, sob a tutela da benfeitora Maria Amélia, que ele também nos auxilie neste processo, tornando assim mais simples e mais fácil a nossa caminhada. Que a espiritualidade possa, durante este processo, sobretudo até o final das nossas reflexões,
colocar o remédio na água que nós separamos, ou nas águas que guarnecem o nosso lar, para que ali seja colocado um remédio que nos auxiliará, sobretudo fisicamente. Porque sabemos das propriedades não somente da água, mas de todo este processo de fluidificação feito pela espiritualidade. Enfim, que durante esse período nós também consigamos receber e perceber o passe espiritual que está sendo ministrado em nós e no nosso próprio lar. E que nós sejamos protagonistas, que nós possamos colaborar com essa higienização do nosso ambiente doméstico, através da renovação do nosso pensamento. Que assim seja. É isto, graças a Deus, graças a Jesus, como nós dissemos, aqui estamos para mais uma noite de estudos. E, como nós estávamos comentando, alguns companheiros pediram para que nós se manifestaram, pediram não, eu que pedi essa manifestação de vocês e acho muito importante e agradeço que vocês estão colaborando com esses nossos estudos. E depois não deixem também de nos informarem o que vocês gostariam na sequência de acompanhar ou de refletirmos juntos. Bom, gente, nós, no nosso encontro passado, tentando trazer uma nova perspectiva da justiça das aflições. Por que eu estava falando em uma nova perspectiva? Porque nós estamos acostumados a identificar nas aflições ou a justiça das aflições do ponto de vista de tudo aquilo que vem e nos assola, de tudo aquilo que vem de encontro à nossa própria existência. Então, uma doença que chega, ou um familiar que desencarna, uma tragédia que vem, essa pandemia que chegou. Então, a gente sempre está relacionando as aflições com algo externo a nós. Por isso que eu estou buscando aí uma nova perspectiva para que nós consigamos entender e buscar o motivo das aflições dentro de nós. Porque na minha visão, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem essa função, esse objetivo. É parar de olhar para fora, para nós voltarmos o olhar para dentro. A gente está comentando aqui a Justiça das Aflições, que é o primeiro título, mas se vocês prestarem atenção, o segundo título do capítulo 5º é justamente Causas Atuais das Nossas Aflições. E aí a gente vai perceber mais ou menos o que nós estamos querendo dizer com essa nova perspectiva destas aflições. Também explico por que uma nova perspectiva, porque nós sempre avaliamos, sobretudo, as nossas dificuldades, nós avaliamos as nossas expiações, nós avaliamos as nossas provações com relação ao passado. E geralmente nós fazemos essa análise com base em fatos passados, fatos pretéritos. A gente não investiga a causa, o que motivou ou o que levou justamente a desencadear aquele fato ou aquela própria consequência. Às vezes hoje nos vemos em determinados relacionamentos com determinadas pessoas, entre pessoas difíceis e complicadas. Mas nós só falamos, estamos aqui para resgatar o nosso passado. Sim, mas o que gerou essa dificuldade de relacionamento? Por isso, essa nova perspectiva de buscar a justiça dentro de nós, para nós hoje experimentarmos aflições. Falamos no nosso encontro próximo passado, sobretudo dessa necessidade de nós darmos uma reviravolta. Por quê? Porque eu vejo muito, e a gente está estudando esse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas espera aí, o que nós estamos percebendo é que as pessoas estão buscando o reino do eu. Ora, enquanto você ficar buscando o reino do eu, você não vai encontrar o reino de Deus.
E aí, é claro, você também não vai entender a sua justiça e, sobretudo, você não vai conseguir captar os atributos da própria divindade, que é o que falávamos no nosso encontro passado. Levamos uma vida totalmente materializada. Nós traçamos objetivos, traçamos metas, mas infelizmente traçamos metas materiais. Nós não conseguimos traçar as metas do ponto de vista espiritual. Alguns de vocês já conseguiram estabelecer as metas espiritualmente, ou aquilo que vocês devem buscar espiritualmente? Falamos disso no nosso último encontro, e vocês conseguiram avaliar quanto tempo por dia vocês se dedicam ao seu crescimento espiritual e quanto tempo você se dedica ao seu crescimento material. Falamos também desses 4 primeiros capítulos que são básicos para nós, para a nossa vida, não somente para a doutrina, não somente para o Evangelho segundo o Espiritismo, mas para a nossa vida, inclusive para nós entendermos essa justiça das aflições. Falamos também que o único inimigo que existe somos nós mesmos. Nós não temos inimigos externos. O único inimigo é o interno. E esta é a nova perspectiva para essas justiças, como nós falamos, por exemplo, da questão do eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo. Então eu estou preocupado com as consequências que vêm com o pisão. E aí eu vou chegar na pessoa, você pisou no meu calo, provavelmente eu pisei no seu lá no passado, né? Não, então eu não tenho que preocupar se eu fiz isso com ele no passado para estar recebendo isso agora. Mas a minha visão deve voltar-se justamente para o calo. Peraí, que calo que é esse? Como esse calo se desenvolveu? Como é que apareceu esse calo? Ele veio de onde? E aí eu vou conseguir entender a justiça das aflições. Essa nova perspectiva é de extrema importância para todos nós. E nós falamos, ela está onde? Ou onde nós vamos buscá-la? Na nossa estrutura. Sobretudo, questão 919 919A do Livro dos Espíritos. O conhecimento de nós mesmos. Por isso nós traçamos em breves linhas algumas reflexões sobre o que nos diferencia dos animais. Personalidade, identidade, conhecimento e consciência. E é justamente na identidade que a gente estava parando. Por quê? Porque a identidade, ou esta sintonia que nos liga e que nos une às pessoas com quem nos relacionamos hoje, estão exatamente aí para demonstrar como esse nosso calo se formou. Por quê? Porque como formas que nós temos de buscar e de encontrarmos esse autoconhecimento, nós temos não somente o sofrimento, mas nós temos também os relacionamentos. E através dos relacionamentos eu posso e consigo enxergar no outro os reflexos da minha própria alma. É interessante, inclusive nós fizemos recentemente uma live falando sobre renovação de pensamentos e mudança de hábitos, numa frase de Emmanuel que está no livro Pensamento e Vida. E Emmanuel diz mais ou menos assim, o pensamento ele cria a vida. E ele cria a vida que procuramos. Veja como é que vai entrar justamente nesse próximo tópico das causas atuais das nossas aflições e a justiça das aflições sob uma nova perspectiva. O pensamento cria a vida e a vida que procuramos. É você quem está procurando. E na sequência ele diz através dos reflexos de nós mesmos. Ou seja, nós pensamos de acordo com o que nós refletimos, ou aquilo com o que nós somos. Ou vocês acham que o seu pensamento ele vem simplesmente de fora, ou é algo diferente que veio? Não, é um reflexo do que você é. Quando Jesus disse onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, é exatamente nos alertando para isso. Olha, peraí, pensa direitinho, essa programação espiritual que nós estamos falando aqui, você já parou para pensar nela? Por quê? Porque tudo aquilo que você está sofrendo hoje, as suas aflições, tem um objetivo, tem uma finalidade. Qual é esse objetivo e a finalidade? Aí nós vamos encontrar na questão 67 de O Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? Está lá. Buscar o aperfeiçoamento da criatura e também para que ela consiga auxiliar o crescimento da humanidade. E esse buscar o aperfeiçoamento da criatura
Ele vai além de um simples resgatar débitos de existências anteriores, de suportar as aflições de existências anteriores. Ele vai além por quê? Porque ele procura trabalhar com os vícios e defeitos que nós possuímos para que a gente consiga atingir o objetivo da própria perfeição. E isso, inclusive, do ponto de vista físico. Gente, os nossos neurônios, por isso que são as células que geralmente não envelhecem, elas têm uma dificuldade de serem destruídas, porque existem ali elementos chamados astrócitos, que eles têm como principal função eliminar o lixo, que nós, infelizmente, por conta de pensamentos negativos, de pensamentos indevidos, e aí eu vou dizer o que a ciência moderna nos diz hoje: preocupação, ansiedade, fofoca, todo esse tipo de coisa produz lixo. Sempre quando a gente foge dos objetivos da nossa existência, dos nossos próprios neurônios, como diz André Luiz para nós lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 3 da Casa Mental, o lobo frontal, onde estão ali exatamente todo esse planejamento e as previsões para o nosso futuro e sobretudo para um futuro grandioso do ponto de vista espiritual. Quando nós seguimos essa linha, os nossos neurônios não produzem lixo. Quando nós nos ocupamos das coisas que vão realmente apresentar ou representar crescimento para nós, nossos neurônios não produzem lixo. Quando nós nos afastamos disso, eles produzem. E aí nós temos os astrócitos, que tem como uma das principais funções eliminar esse lixo para que os neurônios não envelheçam. E aí ele vai nos dando a oportunidade daquilo que nós chamamos de neuroplasticidade, que é exatamente essa capacidade de adaptação, sobretudo aos novos conhecimentos que nós vamos recebendo, ou que nós deveríamos estar recebendo e guardando melhor, sobretudo com a doutrina espírita e com os ensinamentos de Jesus. Aí nós passaremos por um processo de transformação lá no nosso próprio cérebro, modificando, porque pensamento cria vida, e cria a vida que nós procuramos. E depois, mais adiante, nós vamos também ver com o próprio Emmanuel, nesse mesmo livro, Pensamento e Vida, que as ideias ou os pensamentos, eles criam as ideias, eles criam as palavras e eles também desencadeiam comportamentos. Olha aí a nova perspectiva. Os nossos pensamentos é que vão desencadear palavras e ações. E aí como que nós vamos, ou o que nós vamos pensar sobre tudo aquilo que nós estamos sofrendo? Tudo aquilo que nós estamos passando. Como que eu vou me readaptar a essas necessidades atuais do ponto de vista espiritual e moral? Não é só do ponto de vista, não, é espiritual e moral. E vou dizer para vocês, nessa nossa live que nós fizemos, a gente falou inclusive das consequências físicas, porque se você não tiver esse processo de renovação de pensamentos, se você não souber cuidar do seu próprio corpo, você vai desencadear, ou pelo menos vai contribuir para o surgimento de doenças como o Alzheimer, como o Parkinson. Mas de novo, por que isso é justo? Porque você mesmo está criando dentro de você. Você não está trabalhando com as ferramentas que Deus colocou à sua disposição, e uma delas é o seu próprio corpo. O seu próprio corpo é uma importantíssima ferramenta que infelizmente a maioria das pessoas não consegue entender. Hoje nós temos a ciência, sobretudo a neurociência, para ir nos dando informações sobre como nós devemos e precisamos agir, exatamente para não somente entendermos a justiça das aflições, acolhermos, acatarmos resignadamente a justiça das aflições, mas principalmente para que nós venhamos a eliminar essas mesmas aflições. Esse é o objetivo. E essa é a nova perspectiva que nós precisamos desenvolver. Vamos esquecer um pouquinho o nosso passado, por isso que a gente tem a oportunidade do recomeço. Sim, o esquecimento
do passado. Por que a gente esquece? Para facilitar esse processo de neuroplasticidade. Por quê? Porque com as novas informações eu vou adaptando o meu cérebro também a novos ensinamentos. Ao passo que se eu ficar preso nas mesmas ideias, aí eu vou realmente sofrer e vou sofrer mais. E eu não vou conseguir sair daquele círculo vicioso. Nem nos relacionamentos, nem no que diz respeito aos sofrimentos. Por quê? Porque eu vou continuar alimentando aquele meu calo. É o calo que nós estamos falando. Sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo, não. O calo é exatamente o quê? Aquilo que está dentro de você que você não conseguiu eliminar. E qual que é o motivo principal das suas aflições? Eu sou capaz de garantir para vocês. Ou é o orgulho, ou é o egoísmo, ou é a vaidade. Ou, vamos resumir, toda e qualquer paixão que nós sentimos. E sabe por que isso acontece? De novo, falta de conhecimento de nós mesmos. Gente, se nós pegarmos a questão 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: pode o homem vencer as suas más inclinações ou más tendências? E vocês conhecem a resposta. Sim. E na maioria das vezes, por um esforço muito insignificante. Olha só como é que a espiritualidade foi direta. Muito insignificante. E complementam: falta-lhes vontade. Mas sabe o que acontece com essa falta de conhecimento? E aí a gente vai tentando identificar aí os principais calos. É que nós confundimos, por exemplo, desejo com vontade. Nós não sabemos o que é desejo, não sabemos o que é vontade. Muitas das vezes nós fazemos, inclusive, uma troca. Às vezes você fala assim: nossa, eu tô com uma vontade de tomar um sorvete, porque você está caminhando, aquele sol quente e tal. Tô com uma vontade de tomar um sorvete. Gente, isso não é vontade, isso é desejo. Sabe por quê? Porque os desejos estão relacionados com os instintos e estão relacionados com as necessidades físicas. A vontade, como o próprio Emmanuel nos diz, já é a superação, é a mente sobrepondo-se ao corpo. Então, quando a espiritualidade fala que nos falta vontade, é por quê? Porque a gente deixa o desejo, muitas das vezes, conduzir a nossa vida. Nós não colocamos a nossa vontade a serviço dos nossos objetivos e, sobretudo, do nosso crescimento. Por isso que nos falta vontade. E com vontade, o esforço é muito insignificante. Por quê? Porque o meu próprio organismo produzirá. E aqui eu fazendo uma relação, né? Por quê? Porque os meus desejos, ou quando eu tenho desejos, eu produzo uma substância chamada catecolamina, que vai inclusive chegar até no meu cérebro e falar: eu quero, o corpo falando, eu quero isso. Eu desejo isso. E aí essa catecolamina, quando chega lá e que o seu cérebro registra que você está querendo ou desejando aquilo, muitas das vezes você vai atrás em busca disso. Mas você está atendendo aos desejos do seu próprio corpo, aos instintos. Ao passo que, quando vem essa catecolamina, ela chega lá no seu cérebro e o seu corpo fala que quer isso, aí você precisa trabalhar com a vontade. Aí você precisa trabalhar com o raciocínio, com a inteligência. Mas espera aí. E a Maria Amélia fala muito isso para nós. Eu quero ou eu preciso? É um parâmetro bem interessante para nós identificarmos. Você quer determinada coisa ou você precisa? A catecolamina jogou lá no seu cérebro esse desejo, essa vontade. Esse desejo. E a vontade é que deve prevalecer. Por isso que a espiritualidade falta-lhes vontade. E é dessa forma que a gente consegue vencer aquilo que nós chamamos de tentação. E as tentações são justamente as causas das aflições. Então veja, o nosso próprio corpo ele nos ajuda. E de novo, quando eu jogo essa catecolamina na minha corrente sanguínea e ela chega lá no cérebro, eu tenho que trabalhar com o antagonista da catecolamina, que um dos principais é a própria dopamina, que o meu próprio cérebro produz. E aí ele vai falar: opa, não,
Você até deseja, você quer, mas não. A minha vontade ou a vontade deve prevalecer. Mente sobre corpo, espírito sobre a matéria. E assim, gente, eu vou conseguindo eliminar os meus calos. É assim que se eliminam os calos. E aí o que nós falamos, essa nova perspectiva da justiça das aflições. Depois, na sequência, se vocês forem ler lá o capítulo, causas atuais das aflições, vocês vão aprofundando e vão identificando exatamente isso. Por quê? Porque a maioria das nossas aflições não tem relação com o passado, não. A maioria tem relação com o presente mesmo. E as paixões são desenvolvidas aqui no nosso presente. Tudo bem que podem ter, talvez assim, um reflexo, ou nesses nossos relacionamentos, ou no processo de identificação, aquela segunda característica que nos diferencia dos animais, nós nos vemos com os nossos iguais. E quando nós estamos com os nossos iguais, eles nos ajudam a desencadear algumas coisas, alguns erros lá do passado. Mas a vontade deve prevalecer sobre o próprio corpo. E aí é que nós precisamos aprender e buscar esta força que a própria doutrina espírita nos apresenta. Mas é uma força que não é algo sobre-humano, não é algo sobrenatural, é algo muitas das vezes físico. O nosso organismo nos ajuda a entender isso. E Jesus já sabia e conhecia isso desde aquela época. Por quê? Porque ele trabalhou nesse processo de construção do nosso próprio DNA. Hoje nós somos fruto de tudo isso, processo evolutivo. Nós evoluímos não somente do ponto de vista espiritual, o nosso próprio corpo físico também passa por essa evolução. Só que a gente não se conhece. E aí os calos só vão crescendo. Sou muito bonzinho, mas não piso no meu calo. Opa, eliminei todos os meus calos. Então eu sou bonzinho. Você pode pisar onde você quiser. Por quê? Porque eu não tenho mais calo. E aí eu estarei totalmente, eu não vou nem dizer abarcado, mas eu estarei abraçado com a justiça divina. Por quê? Eu já venci a primeira etapa da bem-aventurança, que é os pobres de espírito, que é a humildade. Eu já venci a segunda, por quê? Os que choram serão consolados. Eu fui consolado. E aí na terceira, aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu já estarei buscando a justiça. Tá vendo nessa escala ascensional, como nós mencionamos no nosso encontro passado, nós já passamos se assim agimos, para o terceiro degrau, para a terceira etapa? Está aí, a justiça das aflições sob uma nova perspectiva. Muito obrigado a todos vocês, o nosso tempo já venceu. Fica aqui mais uma vez sugestões, tá? Qualquer dúvida, ou se vocês quiserem que nós abordemos outros temas, não deixe de colocar, não deixe de mencionar, entra lá nos grupos que nós temos do Grupo Espírita Mensageiros, nos grupos de WhatsApp, e deixa lá a sua informação, deixa lá o seu pedido, e vamos trabalhar juntos, vamos estudar juntos, vamos eliminar as nossas dúvidas juntos. Então, agradeço a todos vocês, e nós façamos agora nesse instante a nossa oração final. Nossa oração final, com certeza, será ainda de agradecimento pelas oportunidades que são recebidas. Dentro da psicologia da gratidão, Joana de Ângeles nos ensina: precisamos aprender a ser gratos pelo benefício que nós recebemos. Como este que nós estamos agora recebendo, da bênção do esclarecimento, da bênção da reunião, da bênção do compartilhamento de vibrações. Mas a gente precisa elevar o nosso nível de gratidão para agradecermos a Deus pelo mal que não nos atinge. Quantas dores e aflições assolam o mundo e principalmente pessoas, e em especial pessoas ignorantes que não detêm o conhecimento que nós temos. Então devemos agradecer a Deus pelas bênçãos da doutrina que nos permite sair ou não sermos assolados pelos sofrimentos que assolam grande parcela da humanidade, ainda que sejam físicos. O nosso país é abençoado, a nossa cidade é abençoada, o nosso estado, não sei, cada um de vocês pode estar distante, em cada uma cidade diferente desse país ou deste mundo. Nós temos essa oportunidade. Enfim, o terceiro e último nível traçado por Joana de Ângeles de gratidão é quando nós estamos aptos e preparados para agradecer pelo mal que nos atinge.
porque a gente vai perceber que este mal, que esta aflição, nada mais é do que a justiça divina atuando na nossa vida. Muita paz a todos vocês, muito obrigado por essa participação, pelo carinho, pelas vibrações e pelas oportunidades. E que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.